Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. Pastor Zaid, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Glórias a Deus mais uma vez aqui, né? E é uma benção do Senhor poder bugar sua mente de novo. Pastor, o senhor sempre vem aqui com temas diferenciados, com abordagens diferenciadas. É uma bênção. Ao mesmo tempo que buga a mente, nos faz pensar, nos faz refletir, examinar. Eu aprendi com Paulo a examinar de tudo e reter apenas o que é bom. É verdade. Paulo também diz em Filipenses 3, não me canso de dizer as mesmas coisas porque é segurança para vós. Porque a repetição, ela gera memorização. Então, às vezes a gente fala algumas coisas e repete aquilo que a gente está falando, justamente porque, às vezes de início, quando Deus nos dá principalmente uma revelação, a gente não consegue entender. Eu sempre falo que a gente é muito lerdo para entender algumas coisas, mas com o tempo a gente vai discernindo. Quando o Senhor começou a me ensinar algumas coisas, principalmente essa área mais apocalíptica, eu não entendia, eu falava assim, não é loucura isso aí. Mas de repente o Senhor me deu aquele start, né? Aquela revelação, aquele discernimento, eu comecei a entender. E é diferente, porque tem pessoas que vão entrar aqui hoje, elas vão receber um conhecimento. Conhecimento qualquer um pode receber. Mas tem pessoas aqui que o que vai ser falado vai entrar como revelação para o seu coração. Então tem pessoas que vão para a igreja, escutam uma pregação do pastor Fábio, e aquela pregação é um conhecimento, uau, maravilhoso. Mas tem gente que aquela palavra ela é viva, ela é rema, e se torna uma revelação para a pessoa ter um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Então, que tudo que a gente vai tratar aqui e falar, seja para trazer esse discernimento de revelação, para as pessoas entenderem, porque Deus não deixa ninguém enganado. Perfeito. E com o tempo a gente vai discernindo as coisas. Verdade. E é necessário também nós discernirmos o próprio tempo, né? O próprio tempo. Aliás, existe uma tribo, né, que ela está ligada a isso, a tribo de discernir os tempos. Então a gente precisa aprender a discernir os tempos. Jesus falou, né? Olhe para os céus, olhe para o alto, verifique na realidade o que está acontecendo para vocês aprenderem a discernir. Então a gente tem que ter esses discernimentos. Tem muita coisa acontecendo no mundo simultaneamente. E como a gente falou no podcast passado, existe uma batalha espiritual, principalmente na mídia, em relação à mídia, que é um mecanismo de entretenimento que leva as pessoas a se distraírem. Então, hoje as pessoas estão distraídas com tantas coisas que existem e não estão conseguindo enxergar a realidade dos acontecimentos que a Bíblia narra o tempo todo. Então, a gente precisa começar a entender isso daí. Mas como a gente consegue discernir o tempo ou os tempos, pastor? Aprendendo. Então, existem chaves, né, para você discernir. Os próprios livros apocalípticos, eles são livros futurísticos, podemos colocar assim. Eles nos dão uma base de informação. Agora, para a gente discernir qualquer coisa, pastor Fábio, eu acho que é muito importante a gente ter a revelação do Espírito Santo. Porque tem coisas que, humanamente falando, a gente não consegue discernir.
A gente não consegue entender. Como que eu consigo... Tem gente que fala assim, pastor, que chá que você bebeu? Eu falo assim, o chazinho da vida. Como que você consegue discernir tal O chá coisa? da raiz de Jessé, né, O pastor? chazinho da raiz de Jessé. Como que você consegue discernir tal questão? Eu falo assim, buscando a presença do Senhor. Muitas vezes, nas minhas orações, quando eu estou orando, buscando, ali na igreja, na minha casa, ou em qualquer lugar que eu estou ali buscando, o Senhor começa a me dar discernimento das coisas. Ele começa a falar comigo, me mostrar. Então, busca, padrão de conhecimento, leitura bíblica, aprendendo com outras pessoas também que carregam aquela unção. Então, isso é muito importante. Se a pessoa ela é isolada, não busca, não ora, não jejua, queridos, ela é uma pessoa estéril espiritualmente. Ela nunca vai receber esses códigos, esses discernimentos. Então, e óbvio que o mestre ele tem um fator vantagem. Qual que é? É que o mestre é um dom ministerial. Só que todo mestre que tem o dom ministerial, ele também carrega o dom da palavra da sabedoria. Perfeito. Então, esse dom da palavra da sabedoria, ele acaba me ajudando e contribui para que eu consiga discernir algumas coisas que outros não discernem. Perfeito. Mas o dom de discernimento em que a Bíblia fala, ele também ajuda a discernir os tempos? Ou o dom de discernimento é apenas para discernir os espíritos? O dom de discernir não é para somente discernir espíritos. O dom de discernir espíritos, na realidade, ele me dá a capacidade de saber qual é o seu chamado. Olha só, às vezes em oração, em algum momento a gente olha para a pessoa, o Senhor fala, a pessoa tem tal chamado, ele me deu esse discernimento, ele me ajuda a entender os tempos, ele me ajuda a compreender qual é a atividade demoníaca em relação a uma pessoa, território, bairro, cidade, nação. Então o dom de discernir, eu falo que são superpoderes da Bíblia, né? Ele tem várias emanações, é como se fosse todo dom, são 9 dons primordiais e cada dom ele tem as suas emanações. Pega aqui que fosse como uma mexerica. A mexerica, ela é um fruto, porém ela possui o quê? Vários gomos. Esses gomos são essas emanações. Por exemplo, você pega a palavra de conhecimento, palavra dom de profecias. Eu tenho um livro que se chama Ativação Profética, que eu coloco ali mais de 40 dons de revelação. Aí alguém vai dizer, mas pastor, na Bíblia fala de palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom de profecia, só que existem vários tipos de dons que emanam desses dons. Eu falo que são os primordiais e os dons, na realidade, secundários, vamos colocar assim, que fazem parte da vida de muitas pessoas. Pessoas que têm o dom de pressentir a morte. Pode perceber, conversa com qualquer família. Nossa, eu senti que tal pessoa ia morrer e ela morreu. Então, tem pessoas que têm uma habilitação espiritual para isso. Então, cada dom, ele tem a sua ramificação. Então, a premonição, dentro dessa sua fala, também seria um dom? Já começou, né? Premonição, o filme. Eu falei premonição, já lembro daquele filme já, que o cara tá com o carro atrás, ele vê um caminhão. É que, na realidade, premonição é uma linguagem mais ocultista, mas, biblicamente falando, toda pessoa que tem capacidade de revelação, ela tem uma capacidade de antever fatos, de discernir as coisas, de entender o que está acontecendo no ambiente. Então, se está ligado a essa palavra né? Premonição, ou seja, prever algo antecipadamente, com certeza. E a intuição feminina? Na realidade, é que aí a gente vai entrar em outro assunto, mas assim, existem 3 maneiras básicas de você ouvir a voz de Deus. Isso aqui para você que está assistindo é importante. 3 maneiras primordiais de você ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus fala somente com a voz de trovão. Meu servo Fábio. Não. Na realidade, Deus fala através dos sentimentos. Que muitas vezes está ligado a essa intuição. Nossa, eu tive uma intuição, eu tive um sentimento. Já aconteceu muito isso comigo. Vá em tal local. Eu não escutei a voz de trovão. Eu não escutei a voz do Senhor falando assim para mim, vai até lá. Não, mas eu tive um sentimento que me dizia, vá até tal local. E eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha uma pastora que ela estava endemoniada. Olha só. Ela tinha tido derrame facial, ela estava com vários problemas. E aí eu fui, orei, o demônio se manifestou. Naquele dia ela falou para mim que ela tinha sido casada na Umbanda e ela tinha feito cirurgia com o Dr. Fritz e tinha uma pombagira específica na casa dela que era de Maria Mulambo. Mas a entidade falava, eu bebi
naquela taça. Eu me utilizei daquele pano porque ela tinha ganhado tudo aquilo do casamento na qual ela tinha vivenciado. Ganhou das pessoas. Então, foi um sentimento que Deus me deu, e aquele sentimento, quando eu estava lá orando por ela, o Senhor falava para mim, são 7 espíritos, 7 enfermidades. E o marido dela falou, é verdade, colocaram 7 fitas no nosso braço. Ela tinha tido derrame facial, estava com um problema menstrual ininterrupto, ela estava com várias enfermidades. E ali a gente expulsou aquele demônio, e aquele demônio, ele caiu por terra na vida daquela pastora. Mas olha só, eu não ouvi a voz de Deus como de trovão, foi um sentimento. Isso acontece muitas vezes. Quantas vezes você não teve um sentimento, não faça tal coisa, não vá em tal lugar, não haja assim? Você não escuta a voz. Agora, existe também a visão. E aí visão, nossa, visão são 12 níveis de visão. São 12 níveis de visão. A visão é como uma lupa. A lupa ela vai dando zoom, assim, ou seja, quanto mais você é carregado do dom de ver, que é o dom de visão, mais você enxerga o mundo espiritual em camadas. Então tem gente que consegue enxergar lá na camada principal. Tem gente, às vezes, tem pessoas que têm visão aberta, a olho nu, e tem pessoas que têm visão fechada. A pessoa está orando, eu mesmo, quantas vezes eu não oro pelas pessoas e Deus me mostra, eu não tive visão aberta, eu estou vendo abertamente, não. Mas dentro de mim, eu consigo enxergar situações que a pessoa está vivendo, e ali eu falo com a pessoa. Isso é rotineiro. Isso é algo que acontece o tempo todo. E aí tem vários tipos de visão. Tem visão de raio-x. Isso é algo extraordinário, que a pessoa consegue olhar tudo que está acontecendo com você de dentro. Muitas vezes é uma questão de saúde orgânica, ou até mesmo uma entidade que está agindo em alguma parte do corpo da pessoa. Espíritos de enfermidades. Isso é muito real, isso é muito real. Então, assim, tem pessoas que... Hoje os dons, a gente está falando de dons aqui, a gente vai entrar no assunto aí de tecnologias, mas inclusive tem muitas tecnologias hoje imitando os dons do Espírito Santo. E isso que é complicado, porque hoje a tecnologia ela já está imitando dons do Espírito Santo. Então o mundo está sendo ativado para essas coisas. Aí você pega, sentimentos, visão, audição. Aí tem a audição vocal, é quando você escuta a voz, e tem aquela audição interior, que Deus fala aqui na mente. Deus fala com a gente o tempo todo aqui. É como se fosse aquela voz da consciência falando. Porque antigamente eu me perguntava, mas como que Deus fala? Você nunca se perguntou assim, como que Deus fala? Sim, claro. E na realidade, Deus fala de uma maneira muito simples, a gente que não entende. Às vezes Deus está falando com a pessoa o tempo todo, mas ela acha que não é Deus. Quando eu me converti, Deus falava comigo o tempo inteiro, era Deus falando comigo. E eu achava que aquilo era a voz da minha consciência. E Deus fala para mim, faz isso, faz aquilo, age assim, persevera, você está desanimado nessa situação, age assim. Quer dizer, hoje, com maturidade, eu entendo que era o Espírito Santo falando comigo ali o tempo inteiro. Agora, então, audição, visão, sentimentos são as maneiras primordiais. E aí, querido, você recebe revelação, discernimento, Deus fala com você, Deus te mostra. Às vezes, são padrões, né, que Deus vai te dando. Muitas vezes, o Senhor vai te dando esses discernimentos do que está acontecendo no mundo de situações de pessoas. E envolve tudo essa parte que a gente está falando aqui. Envolve a questão do discernimento, e a gente precisa, de fato, ter discernimento de tudo, de todas as coisas, inclusive do tempo. A Bíblia diz, né, que a gente precisa buscar o discernir, principalmente do tempo dos espíritos enganadores, porque muitos apostatarão da fé. Então, hoje você pega... Fábio, faz uma lista aí, eu não sei, você tem a sua igreja, você é membro, mas lá da onde que você veio, verifica quantas pessoas que prevaleceram até hoje. Se você pegar aí, 200 pessoas, acho que se tiver 10, 30, tiver firme ali... já é muito. Não são muitas que Entendeu? permanecem. Então, muitos não permanecem. Por quê? Por causa do espírito desse mundo, que inclusive é o espírito do anticristo. E nós vamos desmascarar todas as tecnologias do anticristo. Vamos falar de muita coisa nesse sentido hoje. E entra até dentro de discernir o tempo, porque só consegue desmascarar as tecnologias do anticristo quem consegue discernir o tempo tecnológico que a gente está vivendo. Nós estamos... Perfeito. Mas antes de nós entrarmos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pastor Rogério, o senhor vem aqui no podcast já...
são diversos episódios contigo. Até você que não conhecia o pastor Rogério Zaite, se tem interesse de ver os outros podcasts, é só procurar aí na aba pesquisa pastor Rogério Zaite, que vai ter inúmeros podcasts dele conosco aqui no Eu Acredito Podcast. E cada vez que o senhor vem, o senhor entrega uma enxurrada de conhecimento, de informações que poucas pessoas sabem, né? Muitas coisas que o senhor entrega aqui, eu mesmo, poucas vezes eu ouvi, como muitas vezes que eu ouvi o senhor falando, foi a primeira vez. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas gostam de ouvir coisas novas e absorvem informação, gera curiosidade para pesquisar, há muitos críticos, tecendo críticas Sempre. a respeito do que o senhor fala. Como é que essas críticas refletem no senhor? Na realidade, não reflete, porque eu não deixo isso me contaminar. Então, na realidade, tem vários vídeos aí, né, que tá sendo espalhados, Instagram, YouTube, TikTok, e a gente sabe que vai ter pessoas... Eu falo de coisas básicas que as pessoas não discernem. E são coisas que a gente fala há muitos anos já. E a gente, por trabalhar com clínica, com mentorias, com essas questões, a gente pega muitos casos, são várias situações. E crítico sempre vai ter. Até daqueles que até buscam ajuda, eles às vezes até criticam alguma coisa ou outra. Só que depois, o tempo passa. Eu estava falando com uma moça esses dias, que quando eu fui instruir ela de determinada área na libertação, ela falou, imagine, isso aí não tem nada a ver, Jesus já fez tudo, está tudo resolvido. E aí, depois de 4 anos, ela voltou e falou assim, pastor, agora eu entendo tudo que o senhor falou. E esses dias ela voltou de novo para me pedir ajuda. Quer dizer, porque agora que ela começou a entender algumas questões que ela não havia ainda discernido. Então, eu, particularmente, eu entendo que é normal isso aí, críticas. É democracia, né? É normal. Até, olha só, tem crítica, existem 2 tipos de... Tem vários tipos, mas 2 tipos principais. Tem o crítico, que ele é, na realidade, construtivo. Ele fala, olha, eu acho que isso aqui poderia ter essa abordagem, poderia ter falado essas questões. Perfeito. Mas tem aquele crítico que é de inveja. Eu, na verdade, eu não acredito em crítica construtiva, não. O que diferencia a crítica é a forma como você recebe. Todo mundo critica... Não, mas tem crítico que a base de fundamento é inveja. A inveja crítica. Tem gente que te critica porque queria estar no seu lugar. Queria fazer o que você faz. Queria ter o que... Olha só, a inveja, ela está num tripé. É o que eu chamo de STF, ser, ter e fazer. Tem gente que tem inveja do que você é, do que você tem e do que você faz. Então as pessoas querem ser o que você é, ter o que você tem e fazer o que você faz. Agora, tem gente que critica porque muitas vezes a pessoa ela entende que aquilo é errado, normal. A pessoa tem a vertente dela, eu tenho a vertente que o Espírito Santo me ensinou. Agora, eu não fico difamando ninguém, porque às vezes as pessoas nos criticam, mas elas nos criticam de modo carnal. E isso é perigoso, porque as pessoas elas acusam, difamam, mentem, enganam e falam coisas indevidas das pessoas que elas nem ao menos conhecem o caráter de andar junto. E tem o crítico que critica o argumento, e isso está dentro da democracia. Normal. As pessoas não são obrigadas a concordar com tudo também, né? Não, agora tem o crítico que critica porque é doente. Ele critica tudo e todos. Todo crítico doente ele é amargurado. Existe a crítica amargurada. Aquela pessoa que amarga, ela critica, os haters, né, de plantão, eu chamo de gadareno, conhece? Espírito de Gadara. Tem 3 tipos, né? Tem gadareno, amalequita e faraó. É mesmo? Então tem os 3, né? É que fica ali e tal, mas a pessoa não quer aprender, ela não está aberta para o aprendizado, ela quer falar mal, ela quer criticar, ela quer ficar pontuando, besterol. Quer dizer, ela não está ali para entender, não, é verdade, vou buscar, vou perguntar para o Espírito Santo e vou buscar se isso é uma realidade espiritual. Não, ela está ali mais para encher a paciência. E tem aqueles que não criticam o argumento, critica a pessoa, né? A pessoa. Aí fala, cara, esse daí fumou erva estragada, esse daí fugiu do CAPS. Tem esses aí, né? Que ao invés de criticar o argumento ou defender a sua tese, apresentar uma nova versão daquilo que foi falado, ele começa a criticar a pessoa que falou. Aí começa a sair da crítica do argumento para ir para uma ofensa pessoal, né? Na realidade, é assim, as pessoas muitas vezes não têm nem o que falar, então elas têm que inventar alguma coisa também. Eu nem ligo, mas eu não ligo para essas coisas. Por quê?
Porque eu não me permito se contaminar com essas coisas. O meu celular fica assim, ó, e eu só vejo lá, herege, não sei o quê, isso aqui é interessante, isso aqui é... Então, assim, independente, eu não fico vendo aquilo. Por quê? Porque foi um princípio que Deus colocou dentro de mim. Até porque eu já estou acostumado. A gente já, olha só, a gente já vem para esse mundo, já recebe tantas críticas, né? São tantas situações que cada um vive. Então, eu prefiro me blindar espiritualmente e emocionalmente. Então, respeito todos. Olha, eu faço lives no Instagram e as pessoas me fazem diversas perguntas e eu respondo todas as pessoas. Então, para mim, eu gosto disso. Eu gosto de responder, eu gosto de apresentar. Agora, as pessoas não podem, assim, existe a crítica acusativa. É diferente. É aquela pessoa que ela te acusa de algo. Você faz isso, você é isso. E aí é onde que as pessoas têm que tomar cuidado, porque aí já entra o princípio de libertação. A Bíblia diz, né? Como você julga, você será julgado. As pessoas julgam e aí é perigoso, porque ela tá abrindo uma porta de legalidade nessa área. Porque se você julga os outros, a Bíblia diz que você será julgado da mesma forma. Então a gente tem que tomar cuidado. Não posso te julgar, tem que te entender. Eu tenho que... Não, eu posso sim, pastor, eu não concordei com o seu argumento, achei que o seu argumento ele é um argumento falho, um argumento que não tem coerência, algo do tipo. Agora, você acusar as pessoas, eu vejo às vezes a pessoa, em vários podcasts que tem, né, as pessoas acusam os outros, eu acho que é muito feio, eu acho que não faz parte esse tipo de acusação. Quando eu era mais novo, pastor, eu ia pro fight. Comigo, se viesse quente, eu tava fervendo. Entendeu? Aí você vai amadurecendo, você vai vendo que aquilo ali não vai dar em nada, aquilo não serve. Então hoje eu busco ter um ponto de equilíbrio. Eu penso em Jesus. Jesus ele tinha os que os aceitava e tinha aqueles que o rejeitava, faz parte. No entanto, que a Bíblia diz, ele veio para os seus... E os seus não o receberam. Mas, no entanto, houve um povo, né, que o aceitou. Então, é isso. A vida é assim. E vida que segue. E vida que segue. Mas, pastor, qual é a melhor forma de lidar com as críticas? Porque pode ter alguém nos ouvindo aí, pode ter alguém nos ouvindo que está sofrendo por conta de crítica. A melhor maneira de lidar com crítica é você amando as pessoas. Acabou. Amor é incondicional. Paulo disse, né? Eu, mesmo não sendo amado por você, eu te amo. Esse é o princípio. Às vezes, a gente vai ter pessoas que vai nos acarinhar o tempo todo, nos abraçar, falar bem, mas qual que é a minha função? Se tem uma coisa que eu te devo, que eu sou caloteiro, é o amor. É o amor. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, na qual vos ameis uns aos outros, como Cristo vos amou. Então, se tem uma coisa que eu sou credor, eu devo, é o amor. Se tem uma coisa que vocês me devem, é o amor. E quem ama tem cuidados, tem ponderâncias. As pessoas que amam, elas não saem por aí falando coisas indevidas de ninguém, nem de pastorar B, C e D. Queridos, toma cuidado, porque está se levantando um trono de Jezabel para destruir a vida de muitos pastores que são servos do Senhor. É por isso que tem aquele louvor antigo que eu gosto muito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Só curtiu esse louvor também, né? Eu não conheço, não. Minha esposa, você conhece? Conhece, né? Daquele cantor cristão lá, o gospel, Renato Russo, né, Léo? Você curtiu bastante, né? Poeta. Muito bom, né? Eu não conheço, não. Agora... faz parte da vida, crítica, todos nós, de certo modo, vamos ser criticados e a gente tem que amar as pessoas, essa é a verdade. Divergências sempre vão existir e às vezes nas divergências é que vem, muitas vezes, alguma revelação da parte do Senhor. Então a gente tem que ter maturidade. E sabe o que é maturidade? É quando eu não me ofendo com mais nada. Perfeito. E maturidade não vem com o tempo de idade, vem com a responsabilidade. Responsabilidade. Né? A maturidade ela vem com diversas formas, né? E dentre elas com as tribulações da vida. Romanos 5:3 diz lá
que o que produz a paciência, as pessoas falam assim, tem um costume muito errado de falar assim, Deus me dá paciência, me dá paciência. Toda pessoa que pede paciência para Deus, Deus manda a tribulação. Porque Romanos 5,3 diz, olha só, não vos glorieis, né? Não em si mesmo, mas nas tribulações, porque ela produz a paciência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em vós por meio do Espírito Santo que vos foi dado. Ou seja, olha só, a paciência a tribulação está produzindo 3 coisas: paciência, capacidade de tolerância, capacidade de saber esperar. Quanta gente precipitada, quanta gente que não tolera nada. A gente vê aí, às vezes, num comércio, nos lugares, as pessoas não têm, né? Falta energia, né? Os caras não têm paciência. Falta energia, né? Não, Léo, o pessoal não tem tolerância, né, Léo? Meu Deus, visita. Mas assim, os médicos que não atendem direito, os pacientes. Mas falta isso no ser humano. E aí a gente vai para o campo apocalíptico. Os homens dos últimos dias. Está lá em Tito. Pessoas que serão resistentes aos pais, maltratarão, pai contra filho, filho contra pai, homens cruéis, pessoas bárbaras, uma coisa triste. Então, paciência e experiência. O que é experiência? É um conjunto de conhecimento adquirido pelas práticas e observações das coisas da vida. Isso é experiência. Você adquire conhecimento por prática ou por observação. E também a esperança. O que é esperança? É você esperar por alguma coisa que Deus te prometeu. E quem faz isso? O Espírito Santo. Então, a gente vai aprendendo maturidade nas coisas. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, sejam maduros. Entendam, está na hora de a gente crescer mais, está na hora de a gente avançar, está na hora de a gente romper em áreas que a gente nunca rompeu, está na hora de a gente ter novos discernimentos da parte do Senhor. E informação e conhecimento nunca é demais. Olha né? só, Pastor Fábio, uma informação pode mudar o mundo. Entenda, um médico, diante de um cenário de um homem que está tendo ali um problema cardiovascular, aquele médico, a informação que ele carrega, ele salva a vida daquela pessoa. Um mecânico, no momento certo, em que uma pessoa está com o seu carro quebrado, ele consegue resolver e ajudar aquela pessoa. Então, a informação, ela move o mundo. As bolsas de valores, elas são movidas através do quê? Informação. Verdade. Elas podem ficar em alta ou em baixa por causa do tipo de informação que elas receberam, por causa do tipo de notícia, dependendo da notícia que o presidente da República atual der. Olha só, para a mídia, a bolsa pode aumentar ou diminuir. Entenda, informação. Perfeito, pastor. E entra dentro do nosso assunto agora. Entra. A maior arma de guerra hoje no mundo Agora vai. não está sendo os armamentos bélicos, não. Está sendo a informação. O senhor viu a nova inteligência artificial que a China criou, que praticamente deu uma desestabilizada na economia da América? O DeepSeek, que ganhou do chat GPT? Na realidade, assim, a China, quando a gente fala da China, a China é terrível. Porque ela tem score social. Na realidade, ela é o país com um sistema de tecnologia facial. Então, qualquer pessoa que está na rua, ela é utilizada para pegar o fenotipo das pessoas. Ela tem, aqui no Brasil tem score social, o score na realidade, não é o social. Mas é assim, para você comprar um carro, é mais o score financeiro. Lá não, é o score social. Se a pessoa atravessar a rua e ela passar o farol vermelho, ela é multada de que forma? Você tem pontuação, olha, atingiu tantos pontos, você não pode viajar para uma outra cidade. Olha só, é absurdo. Então, controle absoluto. E o que é inteligência artificial? Eu sempre tenho dito isso, controle absoluto. No entanto, tem um filme chamado Controle Absoluto, com Bill, fala o nome do menino, o mesmo que fez os primeiros Transformers, que vai tratar disso de uma maneira muito profunda. Eles estão falando ali descaradamente como a inteligência artificial, ela vai ter controle absoluto sobre a humanidade. Pensa comigo, Pastor Fábio, o seu carro, ele é tecnológico, vamos colocar que você não vá aderir à marca da besta, a marca do anticristo, do Machasotã. A inteligência artificial que tem acesso remoto ao seu carro, ela vai te prender dentro do carro. É mesmo. É lógico.
Você não consegue sair. Por quê? Porque você decidiu que você não vai aderir a determinado tipo de marca que vai ser estabelecida pelo governo do anticristo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, de tecnologias que, inclusive, estão ligadas à inteligência artificial. E quando as pessoas falam, o que é inteligência artificial na Bíblia? Eu falo que é a imagem da besta. A maioria dos filmes que falam da inteligência, elas mostram um ser holográfico com uma imagem e ali a voz da inteligência vai falando com as pessoas. Esse filme Controle Absoluto, quem nunca assistiu também o filme do Vingadores Era de Ultron, é inteligência artificial na realidade absoluta. Ultron é uma inteligência que é criada, que se torna do mal, que é o caso dessa inteligência apocalíptica, que vai andar em conjunto do anticristo. Olha só, existe uma trindade apocalíptica. Você já sabe qual é a trindade apocalíptica? Não? Não. Falso profeta, anticristo e imagem da besta, inteligência artificial. Os três vão trabalhar em conjunto. E olha só, então a inteligência artificial junto com o anticristo, junto com o falso profeta, são na realidade a destruição da população, a destruição dos povos em si na geração apocalíptica. Por que o senhor afirma que a besta é a inteligência artificial? Não a besta, a imagem. A imagem da besta. A imagem. Muito por causa da... Então o senhor afirma que a imagem da besta é a inteligência artificial? Eu afirmo. Afirma? Você gosta que eu fale essas coisas? Eu gosto. Vamos lá. Por quê? Afirmo. E os filmes estão mostrando. Tem um filme chamado Exterminador de Futuro Gênesis. Esse pastor, ele só sabe falar de filme. É claro que eu só sei falar de filme, porque o filme ele está falando ali, na realidade, de verdades que estão na Bíblia. Eles estão condicionando a humanidade. Você pega o filme Exterminador de Futuro Gênesis, eles estão falando da ascensão da IA. Eles estão narrando a ascensão da inteligência artificial. Então a China, ela agora tem a DeepSeek. O Trump agora é o projeto Stargate, mas tem vários, né? Vai existir a inteligência artificial suprema. Suprema. Essa inteligência, biblicamente falando, está no livro de Apocalipse, ela ganha fôlego de vida. O que é fôlego de vida? Me fala. O que é fôlego de vida? Fôlego de vida é vida, né? Viver, Sim, claro. Humanizar. Olha só, fôlego de vida. Língua hebraica é chamada de Neshama. Quando Deus vai fazer o homem, o que ele faz? Ó, ele sopra nas narinas do homem. Podia ter soprado no ouvido, nos olhos, na boca, não. Soprou nas narinas, porque a narina está ligado ao discernimento. Você discerne cheiros como? Através da narina. É igual o gás. O gás, na sua essência, não tem cheiro. É colocado cheiro justamente porque imagina uma pessoa chegar em casa e não ter cheiro de gás. E ligar a força, explode tudo. Então, Deus soprou nas narinas do homem, ele passa a ter vida, se torna um ser falante, que tem coordenação motor, um homem de 20 anos de idade, segundo a tradição judaica. Porque o homem ele foi criado por Deus e ele já fala com o Criador. Está lá no livro de Gênesis. A inteligência artificial, ela vai ganhar fôlego de vida. Vai se tornar alma vivente? Vai se tornar uma alma vivente. Biblicamente falando, fôlego de vida. Neshama. Mas não é a Neshama do eterno. Eles descobriram uma tecnologia para trazer esse tipo de existência. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas isso é loucura. Não é loucura, gente. Hoje tem muitas tecnologias no mundo. Isso é camuflado. Para a sociedade, são tecnologias convencionais. O que é tecnologia convencional? É aquela tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia, que já é de encantamento. Imagina só, hoje o celular não encanta as pessoas? Hoje as pessoas não têm um celular ali, elas falam, nossa, uau, um videogame, são tecnologias convencionais e de encantamento. Metaverso. Metaverso. Agora, vai existir, existem tecnologias que não são convencionais, são tecnologias do Mahashotan que está sendo criado para o advento da sua vinda e da sua chegada, que vão ser utilizados para a era final.
para o fim dos dias. Então o senhor acredita que essa inteligência artificial está correlacionada à imagem da besta que a Bíblia diz? Eu afirmo, e pode gravar aí, a inteligência artificial está ligada à imagem da besta. Entenda, do mundo todo, as pessoas vão adorar o anticristo como? Através da inteligência artificial. Pastor Fábio, já existe uma tecnologia holográfica que através do seu relógio haverá uma holografia e que as pessoas vão falar com você. Celulares, já existem celulares holográficos. Entende? Então, imagina só, eles são portadores de uma tecnologia que hoje, no mundo inteiro, essa tecnologia dá a capacidade das pessoas conversarem umas com as outras. Hoje a gente já tem aí, né? Antigamente era o Skype, lembra do Skype? Sim. O Orkut, agora já tem Facebook, Instagram. Hoje já temos WhatsApp. Tem aquele Snapchat, tem Telegram, quer dizer, e dá para mim conversar com a pessoa por áudio, por vídeo, mas já existe uma tecnologia de holografia, é como se a pessoa estivesse ali com você. O metaverso vai gerar essa experiência também, né? O metaverso é isso. O metaverso é... Você vai sentir reações do que acontece no ambiente da outra, né? Isso. O metaverso, ele tá pautado muito naquele filme Jogador Número 1. Existe um filme... Não assisti. Esse filme é interessante. Existe um filme chamado... Eu não assisti. Existe um filme, queridos, um filme que se chama Jogador Número 1. Ele está falando diretamente sobre o metaverso. O moço, ele coloca um óculos virtual, ele entra no mundo virtual e ali ele tem a sua personalidade, ele conhece outras avatares, podemos dizer assim, né? Que é usado os termos, e ali ele tem uma outra vida. E aí aquilo sai do virtual e passa para o campo real a nível de perseguição. O que é o metaverso? O metaverso é isso. Essa transmutação, né, do físico para o virtual. Hoje, os seres humanos, eles estão sendo, na realidade, ativados para o fisiodigital. O fisiodigital, que também está ligado ao que a gente chama de transhumanismo. O que é o transhumanismo? É a transferência da mente para um outro corpo ou para um ambiente virtual. É o que eles vão fazer. Para o robô, no caso. Para um robô também. Mas olha que coisa interessante. Tem essa questão de transhumanismo, de transferência da mente para um outro corpo robótico, sintético, corpo... Pode ser um outro corpo também humano. Alguns dizem, né? Tem uma vertente que diz que até corpos de clones que já existem também. Então, eles descobriram uma tecnologia que transfere a mente para esse corpo. Então, tá ligado ao quê? Transhumanismo. Filme Avatar tá falando sobre isso. O Jogador Número 1, olha o que ele é. Ele, na realidade, é assim, ele usa um óculos, a mente dele não é transferida. É uma questão, na realidade, de realidade virtual. Ele está ali, mas ele entra para um outro mundo. Tem um filme que é com Bruce Willis, que está com um problema agora, não sei se você viu, né? Demência, né? Demência terrível. Não é cópias é com substitutos. Substitutos. A pessoa coloca o óculos e ela tem um corpo robótico na qual a mente é transferida para aquele corpo e aquele robô é que faz as atividades daquela pessoa. Olha só. Gente, eles estão falando o que eles vão fazer. Existe uma série na Amazon Prime chamada Periféricos. Periféricos. O que é essa série? Essa série fala o seguinte... A menina, o irmão dela, na realidade, descobre um jogo, algo do tipo. E aí, é obrigada a um metaverso, ela coloca um óculos virtual. E ele que tinha que ser, mas no fim, é a menina, que é a atriz principal, coloca. E ela vai para um local, olha só, no filme, na série. E ela acha estranho, porque ela diz pro irmão dela, eu fui para um local, e interessante, porque no local assim tem uma espécie de rio, represa, e ela vê, e tem monumentos assim de anjos caídos no filme. E ela olha e ela fala assim, mas tem pouquíssimos habitantes. Por quê? Porque no seriado,
Na realidade, aquele óculos transfere a mente dela para o futuro. Então, ela observa o que está acontecendo no futuro através do metaverso. Então, são tecnologias, essas tecnologias já existem, eles descobriram. Então, a imagem da besta já é uma realidade É uma presente, realidade. né? Então, a imagem, a inteligência, ela está ligada a tudo isso que a gente está falando. Ela está ligada ao metaverso, ela está ligada ao transhumano. Imagina, olha só, a pessoa que tiver a sua mente transferida por um corpo robótico, ela tem a sua mente, mas ela tem uma regência maior do que ela, que é a inteligência artificial. Ela tem um controle sobre vamos colocar assim, sobre a vida dela. Então, o mundo, ele está sendo regido já pela inteligência artificial, mas vai entrar a inteligência artificial suprema, que está no filme Exterminador do Futuro Gênesis. Olha o nome do filme, Exterminador. Eu sempre tenho falado isso, vou repetir, afirmo isso. Exterminador do Futuro é real. Esse filme é real. Não é uma ficção científica, né? Não. Filmes de ficção científica devia mudar o nome. Filmes de realidade existencial. Por quê? Eles colocam ficção, mas na realidade eles estão falando de verdades que estão sendo elaboradas nos bastidores desse mundo. Porque imagina só. Como é que o senhor afirma, então, que o Exterminador do Futuro Gênesis, o que tem nesse filme que é uma realidade para nós no presente hoje? A inteligência é uma. Os robôs são outros. Vamos lá. Já existem robôs, Pastor Fábio, que eles estão sendo criados em bunkers subterrâneos. É mesmo. É. Os bunkers que os bilionários estão mandando fazer, né? Existem vários tipos de bunkers. Tem a Área 51, existem bunkers nos Estados Unidos, na Suíça, na China, em todos os lugares do mundo tem bunkers. Então, Que são os bunkers? nesses Complexos subterrâneos. Existem os bunkers convencionais, que não seriam nem convencionais no sentido assim, pessoas comuns, mas são bilionários que vão aderir isso, mas para nada vai adiantar, porque no livro de Apocalipse diz que Deus julgará essas pessoas, mas existem os bunkers de experimentações. de experimentos. Genético, robótico, experimentos aliens que eles falam, todo tipo de experimentação. Então, hoje tem complexos subterrâneos que eles estão fazendo de robôs com DNA humano. Não. Eles estão pegando o DNA das pessoas e colocando em determinados robôs, tá? Por quê? Justamente para que os robôs eles consigam entender até certo ponto a questão da humanidade. Quando você assiste aquele, não sei se você já assistiu aquele filme Eu, Robô, já assistiu? Já. Você vai perceber que o robô principal do filme, ele tem uma parte mais humana do que os outros. E ele vira como se fosse o pai dos outros robôs. Entende? Então, nesse filme, que é o Will Smith, ele está fazendo um papel que ele tem um braço robótico, ou seja, olha só, ele também tem ali a misturação do barro e do ferro, que vai fazer parte da era do anticristo, essa mistura que é a estátua de Nabucodonosor, a parte de baixo. A estátua ela tem significado, você está falando das 5 eras, né? As 5 eras que existiram na humanidade. E a última é a mistura de barro com ferro. E hoje isso já está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês hoje várias tecnologias que a maioria delas é mistura de barro com ferro. Hoje, por exemplo, eu falei isso aqui esses dias, tem até num seminário que eu dei. Essa semana passada também comentei sobre isso. Hoje, o nosso corpo ele já tem elementos. A gente fala de metais pesados. Você sabia que você tem ouro aí dentro do seu corpo? Não. Tem ouro no seu corpo? Tem mesmo? Tem. Sério? Tem. Será que é caro esse ouro que tá aqui no corpo? Tem ouro, tem prata, tem bronze. É mesmo. Tem metal pesado, tem alumínio. De que forma foi parar isso em mim? Alimentação, água, picada. Vou falar picada para não falar o nome, senão... Isso se chama corpo. Qualquer pessoa que estuda um pouco de saúde, questão de ciência, vai saber do que eu estou falando. Isso se chama corpo inorgânico no homem. Por que isso está acontecendo? Porque já é uma preparação para adesão da marca nos corpos humanos. Olha só, eles estão preparando a humanidade sem a humanidade saber. De que forma? Eu disse para você, o ouro,
Ele é o único elemento do planeta que, quando ele é, na realidade, colocado perto da célula, que faz a célula se abrir para a mutação genética. É somente o ouro. Qualquer cientista sabe do que eu estou falando. Então o ouro, olha só, e tem corpo no nosso ouro. Alguém vai falar assim, nossa, pastor, eu quero esse ouro. Calma, é corpo no nosso ouro? Tem ouro no nosso corpo. Tem ouro no nosso corpo. Claro, são fragmentos, vamos colocar assim. Mas tem. E tem esses metais pesados. Isso tudo está mudando as pessoas. E olha só, essa mutação que está acontecendo já é uma preparação. Tudo está sendo preparado para o advento e a chegada do anticristo. Aí você pega, eles estão usando o DNA humano, criando vários bunkers subterrâneos de robôs. A gente vai falar um pouquinho depois de drones. Hoje tem vários tipos de robôs atiradores, robôs domésticos. Aí você fala assim, pastor, mas os filmes falam essas coisas? Falam. Igual o Exterminador do Futuro fala de muitas coisas. Essa parte do Orticoin, que é a cópia, né, da íris da pessoa. Você pega, por exemplo, nos filmes de Exterminador do Futuro, aquilo ali já existe, é muito real. Eles estão falando do Orticoin faz muitos anos. Lembra que o robô ele pega e faz a leitura de que... Ó, o robô chega e olha, esse é o Fábio dos Santos, da Silva, qualquer? Santos de Souza. Santos de Souza. Ele vai fazer a sua leitura, sabe onde você mora, sabe o que você faz. Então seria por isso que existem pessoas comprando as íris dos olhos das pessoas ao redor do mundo? Na realidade... Aqui no Brasil mesmo, o Sam Altman estava comprando íris dos olhos. Mas na realidade a proposta é essa. Eles estão comprando porque isso é um banco de dados que eles vão usar... nos robôs, é um banco de dados da humanidade que eles vão usar nos robôs. Porque os robôs, quando fizer a leitura, Keila, Léo, Fábio, já sabem quem nós somos. Entende? Então, eles vão saber quem você é. Então, essa informação, olha a informação de novo, esse banco de dados, eles estão sendo colocados dentro dos robôs. E os robôs vão fazer essa leitura. Isso está tudo nos filmes já há muito tempo. Então, isso reflete a imagem da besta, que será um braço do anticristo. Isso reflete, na realidade, em uma... Como que eu posso falar assim? Em uma das emanações do controle da inteligência artificial. Porque, olha só, quem que vai controlar os robôs? Os seres humanos? Não. Que seres humanos? Visita essa alma, Jesus. Quem é que vai controlar os robôs? Inteligência artificial. Ah, a própria inteligência artificial. A própria inteligência. Que até então, hoje, ela é controlada, teoricamente, pelos seres humanos. Mas no cenário bíblico apocalíptico, a inteligência, ela ganha fôlego de vida. Então, ela ganha consciência. Alguns dizem, isso é impossível. Outros falam, não é possível. Na realidade, biblicamente, ela vai ganhar consciência. E o que vai acontecer? Ela vai ter controle. Ela tem acesso cibernético total. Você já parou para pensar você? Olha só, já assistiu o filme do Superman? Qual deles? Assisti Tem vários. Os dois, né? Você já assistiu a série? Existe lá um ser que é o Brainiac. E ele é o que, o Brainiac? Eu não lembro. Ele é um ser de inteligência artificial. Quantos anos tem o filme do Superman? Muitos anos, né? E eles estão falando. Brainiac, minha esposa me corrigiu. Brainiac. Ele é um ser de inteligência artificial. Eu tenho falado isso há muito tempo e as pessoas não entendem o que a gente fala. Por exemplo, você pega aquela família Jetson. Você não lembra? Olha o condicionamento. Não é da minha desenhos. época. Tá. Aí, tem que rir, né, Léo? Falar que sério? não é da época dele. Não é da minha época. Você viu antes dele? Ó, Não. É a 91. família a Jetson, o desenho, ele é da década de 50. Então... É que na época... Não. É que eu não tive muita infância, assim, eu trabalhei Não é da bastante. minha época também, mas passava na minha infância. Você pega a família Jetson, ela tem elevador a vácuo, hoje já existe. Olha aí, ó. Da outra vez a gente mostrou também, né? Ela tem robô doméstico, olha o robô doméstico aqui. Uhum. Já tem carro voador, isso já existe, carro voador já existe. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Hoje, já existe carro voador. Existe aí, eu não sei se vai mostrar aqui, mas tem uma imagem da inteligência artificial na tela. Existe uma inteligência artificial que é falar... Artificial Ah lá, das antigas. então. Ou seja,
Quanto tempo... Olha lá, ó. Ali é uma televisão, mas essa imagem que ela vê é uma imagem interativa. Sim, ó. Olha lá, ó. Olha lá, chamada de vídeo, olha só. Isso aqui é desenho da década de 50, que é um desenho de programação. E olha quem eles programaram. Era um desenho. Geralmente desenho tá ligado mais a quem? Qual a faixa etária? Crianças. Por quê? Porque uma criança... Hoje meu pai tá com 73 anos. Esse desenho começou quando ele nasceu. Quando ele nasceu. E hoje, 70 anos depois, a gente vê isso já acontecendo. Então, a questão da inteligência, que a inteligência, qual que é a base de fundamento da inteligência? Controle absoluto. A inteligência vai ser, na realidade, um ser que vai controlar a humanidade através do anticristo. Então, é um ser de controle, controla tudo, tem acesso. Nesse filme Controle Absoluto, é incrível como eles mostram, assim, descaradamente esse tipo e esse nível de controle. Abre farol, fecha farol, liga para uma pessoa que está do lado da outra, porque tem acesso. Tem GPS. Você tem GPS, você que está assistindo, você tem GPS? Controle. Hoje você é controlado pelo GPS. Ele sabe onde você está. Teu celular tem GPS. Tem ou não tem? Sim, sim. Você tem ali a localização que você pode mandar para a pessoa. Só que assim, as pessoas acham que ali é só para mandar a localização para aquelas pessoas. Mas na realidade, eles sabem onde você está. Você pode perceber, você pode perceber que toda vez que você vai fazer uma configuração, dependendo da configuração, eles pedem permitir a localização. Isso aí. Por quê? Porque é uma coisa que eles estão condicionando as pessoas, justamente para eles terem esse controle. Então a inteligência artificial está por trás de tudo isso. E quem está, na realidade, aliançado, biblicamente? O anticristo. O anticristo. Agora, como é que a gente consegue desmascarar as tecnologias do anticristo? Quais são essas tecnologias que o anticristo está usando já e usará para estabelecer o seu governo? É o mundial falando assim, é muita divagação. Só na tua cabeça, ser. Vamos lá. Ouça, varão, ouça a divagação do servo de Deus. É muita divagação, mas a pessoa não estuda, ela não sabe do que a gente está falando. Comece a estudar. Eu desafio você, irmão. Ver os outros podcasts, eu desafio a ver os outros. Porque quando você vê o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, você acaba tendo uma noção do que está acontecendo. Ela não entende do que está acontecendo no mundo. Então estude, busque, faz parte. Eu digo o seguinte, vamos começar por partes. O que é a tecnologia? A tecnologia, na realidade, é tudo que foi feito para ser descartado. Você já prestou atenção que esse celular ele é descartado? Daqui a um tempo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser descartado. Esse notebook ele é descartável. Então, essa tecnologia, ela destrói a Terra. Deus vai entrar com juízo. O Apocalipse diz que ai daqueles que destroem a Terra, Deus o julgará. Então, a tecnologia que está sendo criada hoje, geralmente o fundamento dela é daquilo que é feito para ser descartado. Então, tecnologias hoje são feitas para serem descartadas. O carro que você tem hoje, daqui 20, 30 anos já não serve mais. Já mudou, a tecnologia é outra. Olha só, eu coloquei aqui algumas tecnologias do passado só para a gente ver. Agora, a tecnologia eu chamo de cavalo de Troia. Você sabe o que era o cavalinho de Troia? Você lembra? Dos filmes? Sei. O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia ele é um presente disfarçado. Então, a tecnologia hoje, ela é dada para a humanidade como um presente disfarçado. Hoje, não é maravilhoso esse notebook? Esse celular não é maravilhoso? Maravilhoso! Só que tem um detalhe. Lá na frente, o que é maravilhoso hoje, para quem não for aderir à marca, se torna, na realidade, um problema. Por quê? Porque eles vão conseguir ter esse controle através dessas tecnologias que eles criaram. Eles criaram, na realidade, como se fosse uma teia de aranha para as pessoas, a nível tecnológico, para aprisionar as pessoas em tecnologia. E perceba, são tecnologias de vício, sim ou não? Sim. E, por exemplo, eu trabalho com meu celular, com notebook, você trabalha com seu celular. Hoje, humanamente falando, vamos lá, você conseguiria fazer o que você faz sem celular?
Não tem como. sem um computador? Não tem como. Então, olha só, eles criaram um mecanismo na qual a gente tem uma dependência tecnológica. Sim. Existe hoje essa dependência tecnológica. E esse é o problema. Porque é algo bom, maravilhoso. Eu sempre falo que as criações, elas são feitas pautadas no conhecimento do bem e do mal. Faz o bem, mas lá na frente vai fazer o mal. E os grandes bilionários hoje estão relacionados à tecnologia, né? Estão todos os ganhos né? deles, as finanças deles, está relacionado à tecnologia. Pega o Elon Musk. Sim. Você vai pegar o cara lá como é o nome dele? O software lá, enfim, todos eles estão relacionados à tecnologia. O Zuckerberg? Não, tem o Zuckerberg, mas tem o outro lá também Quem era o mais rico antes do Elon Musk? Quem era o cara? O Elon Musk... O Bill Gates, né? Relacionado à tecnologia, Bill né? Gates. Relacionado à Sim. tecnologia. Qual é mesmo a criação dele? Bill Gates é o Windows, o Windows, né? Microsoft. Isso. Windows, Microsoft. Tem o que faleceu, né? Tem o do iPhone também, iPhone, né? o que faleceu. Tem o Chat GPT agora também, que, enfim, o cara tem grana pra caramba. Então, a maioria dos grandes bilionários do mundo hoje está relacionada à tecnologia, né? Sim, aí é o que a gente está falando. O Chat GPT ele é controlado por quem? O que está por trás? Inteligência artificial. A DeepSeek. E, ó, DeepSeek, mesma coisa. E eu vou falar para vocês. Eles estão criando tecnologias pautadas na inteligência. Agora, olha só. Olha as tecnologias que existem hoje, que foram inventadas de 100 anos para cá. Olha como que assim, vou ler um texto aqui, pastor Fábio, para o pessoal não falar assim, eles não lê Bíblia. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Correndo de uma parte para a outra. Isso já acontece, né? Você vai para lá, você vai para cá. Hoje há um aceleramento temporal também. Mas vamos lá. Olha só algumas tecnologias, só para a gente entender. Roda, avião. Hoje, como que você faria? Será que daria para fazer determinadas atividades sem um avião? Não tem como. Como que a gente... Até porque tem embarcações, mas a duragem de tempo seria muito maior. Lâmpada, internet, computador, telefone, penicilina. Telefone, pastor. Eu lembro daqueles telefones da Telesp. Você chegou a ter na sua casa? Não, na minha época não. Que era caríssimo. Só tinha quem era nobre. Minha mãe, depois de muito custo, ganhou 2 telefones, mas depois de muito custo. E assim, aí, quando ganhou também, já passou a ser uma coisa natural. Todo mundo já tinha telefone. Passou um tempo, aí veio os celulares. Aqueles tijolão. Você chegou a ter os tijolão? Nokia. Nokia. Uhum. Você lembra da primeira internet que chegou, que era internet de escada? Aquilo era uma treva. Não tinha acesso nessa época, não. Você não tinha acesso? Não, internet que não. Fazia um Isso barulho, era só para rico, né? Não, mas internet de escada... só para rico. Mas a internet de escada, ela fazia aquele barulho... Não tem barulho aí não, Léo? Para o pessoal ouvir aí. Você lembra da internet de escada? Aquele barulhão? Rapaz, fazia um barulho aquilo. Aí, olha só, eu tô falando... E a tecnologia, ela tem a tendência de sempre estar em aperfeiçoamento. Aí veio o iPhone, veio o vaso sanitário, motor de combustão, pílula anticoncepcional, lavadora de roupa, calefação, geladeira, analgésico, motor a vapor, congelador, câmera, carro, óculos, celular, papel higiênico, aspirador. Qual que é a ideia do celular? Celular é uma célula. Celular vem do termo célula. E qual que é a ideia? A célula, o que ela faz? Geralmente, a célula ela pode se multiplicar. E hoje, quantos telefones que não existem? Hoje nós temos portais tecnológicos na nossa mão. Celulares são portais tecnológicos. Estão na nossa mão, a gente usa o tempo todo. Aí veio óculos, né? Papel higiênico, aspirador de pó, trem, o Google, que eu já mostrei aqui, que é o El Gog, o Deus Gog. E tem gente que fica doido que eu falo essas coisas, mas é uma realidade.
Olha só, a criação do micro-ondas, do e-mail, da água quente. Não tinha água quente antigamente, não tinha esse negócio. Era água gelada. Já tomou banho de água gelada? Já tomei. É? Ó, sapato, compasso, ibuprofeno, escova de dentes, alisador de cabelos, computadores portáteis, faca e garfo, tesouro. Antigamente não tinha faca e garfo, irmão. O pessoal comia na mão. Olha só, tô falando de... Isso aqui são tudo tipos de tecnologias. Mas tecnologia antigas, né? Passada. Calma. Eu vou entrar nas novas. Eu estou mostrando tecnologias do passado e como essas tecnologias elas estão avançando até chegar na tecnologia suprema. Olha aí, ó, viagens espaciais. Hoje já tem algumas. Você pega aí chaleira, calculadora, cama, controle remoto, telhado, ar-condicionado. Gente, ar-condicionado em carro, ar-condicionado nos ambientes. Né? Telescópio, GPS, Wi-Fi. Quem criou tudo isso foram israelitas. Você sabia disso? Israelenses? Sim. Foram eles que criaram. Telescópio, fósforo, direção assistida, secadora, bicicleta, a Sky TV. Olha aí, ó, saquinhos de chá, guarda-chuvas, iPod. E detalhe, aqui eu coloquei saquinhos de chá, né? Posso falar isso aqui agora? Pode falar eu vou tudo. falar agora. Plástico é tecnologia maligna. Plástico. Esse plástico aqui, tô falando. Plástico é tecnologia maligna. Plástico é tecnologia maligna. Maligna, demoníaca. Por quê, pastor? Porque ele nunca se decompõe. Tudo que Deus fez. O plástico tem um tempo para se decompor, não tem? Não, ele demora muitos e muitos e muitos anos. É só você fazer ali um estudo, sobre um mapeamento sobre a questão de tempo de decomposição de um plástico. Quer dizer, isso está destruindo a Terra. Você já viu os mares, o tanto de lixos de plástico que existe? Deus não fez isso. Só que a humanidade, por causa de tecnologias, está fazendo isso. A Bíblia diz, Deus julgará esses. Julgará. Aí, olha só, estou falando de tecnologias antigas, mas só para a gente ter uma ideia. Aí veio o iPod, você chegou até o iPod? Não. Guarda-chuva, azulejo, capacete, relógio de pulso, está aqui, relógio, Way-Bay, reprodutor de DVD. Isso aqui não é recente, né? CD, DVD, fita cassete, fita VHS, fralda, escada, bronzeador, cortador de gramas, cadeira, óculos de sol, pão de forma, sofá, barbeador, chave de fenda, rodovia, fones de ouvido, olha só, binóculo, secador de cabelo. Tudo isso aqui são tecnologias que eles foram criando de 100 anos para cá. Aí entra as tecnologias que estão surgindo agora do anticristo. E aí são várias. Vamos lá. Primeiro, eles estão criando uma tecnologia agora, que aí entra o que eu falei, né? A misturação do barro com ferro. Eles já criaram lentes de contato com zoom. Lente de contato com zoom? A lente de contato que dá zoom? Você já usou lente de contato? Não. Meus olhos são naturais. Essa é sério. Pastor aqui, ele tem olhos cor de ocre. Cor de folha seca. Cor de folha seca. Cor de mel. Não, nunca usei lente. Mas às vezes não parece nos vídeos, né? Não, é porque fica fechado, né? Dá um close nele aqui, ó. É porque geralmente fica fechado. Mostra os seus olhos, olha lá. Não aparece na câmera, essa câmera não aparece. Olha lá, não aparece. Não aparece, ó. Cor de folha seca, mas não é lente não. Não vai aparecer não, Léo. Tu quer forçar a aparecer alguma coisa, não aparece, né? Olha aí, apareceu? Olha teu celular agora, continuando. Não aparece, ela fica escuro normal. Hoje existe uma tecnologia, na realidade, que é de lente de contato com zoom. Agora imagina só uma lente de contato que dá zoom. Rapaz, que doideira, né? Que doideira. Mas eu pergunto para você, o que são os nossos olhos? O que são os nossos olhos? Os nossos olhos, na realidade, eles são um tipo de... na realidade, é o globo ocular que te dá informação. Acabou a luz, não acabou? Uhum. Perdeu energia. Se tivesse tudo escuro, como que você ia enxergar cada coisa? Mas por causa dos nossos olhos, ele te dá informação de cada situação que existe naquele ambiente. Agora imagina só
criação de lentes de contato com o zoom. Olha a tecnologia, inclusive que eles querem usar, principalmente com militares. São tecnologias que vai permitir a pessoa utilizar isso no seu dia a dia. É doideira. Analisando bem aí, você não precisa estar num ambiente para você ver algumas informações, né? Tem muitas pessoas, na realidade, que vão importar essa tecnologia. E olha só, eu tô falando isso, às vezes fala assim, é loucura. Ai, pastor, tem uns aí que a gente tá falando aqui, ai, pastor, mas isso faz parte da humanidade. Eu não tô falando se faz parte da humanidade, não faz. Eu tô falando que o anticristo, através do seu espírito, e eu acredito que a pessoa dele já esteja aí, eles estão, na realidade, trabalhando com tecnologias. Toda a tecnologia do anticristo é para controle. Ponto. Vai controlar as pessoas. Então você pega ali e coloca um óculos. Você já viu aquele óculos do filme do Tony Stark? Ele tem uma inteligência que fala com ele através daquele óculos. Olha só que absurdo. Imagina essas lentes de contato. Que estão ligadas pela inteligência artificial. Então as pessoas elas não entendem. Estou falando aqui, hoje nós somos portadores dessas tecnologias. Mas eu sempre digo o seguinte, vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher o que a gente quer. Eu sempre digo pro pessoal, não adianta você usar no momento uma bazuca num pardal. Agora não adianta nada, mas vai chegar uma hora que vai ter que ter resistência a algumas coisas. Porque a humanidade ela está sendo prejudicada. Se você fizer um estudo, e se você fizer, por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse cenário, mas todos nós estamos recebendo uma radiação. No entanto, você pode ver que eu uso aqui uma pulseirinha eletromagnética. Por quê? Porque ela rompe com isso. Hoje tem muita radiação por causa de tecnologias, inclusive o Wi-Fi é uma delas, que é como uma onda, né? Passa em você, você não está enxergando isso. Você não está vendo isso. Mas aquilo é real, aquilo acontece. Olha só, espelho mágico que permite ver como as peças de roupa de uma loja ficam na pessoa. Espelho mágico? São tecnologias que já estão sendo inseridas. Espelho mágico que permite ver... Deixa eu ver como que o pastor vai ficar com essa roupa. Vamos ver ele de terno, de sunguinha, vamos ver. Entende? É um espelho mágico que permite ver como as pessoas, como na realidade, como as peças de roupa de uma loja ficam numa pessoa. Outro aqui, bicicleta que levanta voo. Já tem. Tem a bicicleta que levanta voo? Já tem. Não só bicicleta, né? Hoje tem vários aí, hoje já tem carros voadores. Você não sabia disso? Não sei. Pô, pastor, eu vou falar. Exterminador de Futuro, então é uma realidade aqueles carros voadores? Tô falando, já existe, vai ser lançado, já tem isso. Escuta o que eu tô falando. Gente, grava aí, ó, dia 18/2 de 2025. Tu acredita que esse ano de 2025 vai vir Tem muitas tecnologias que vão ser lançadas esse ano. Muitas delas. É assim, é o meate-meate, é o pouco a pouco. Eles estão lançando, ou seja, eles estão condicionando. Então, a humanidade está sendo condicionada justamente porque essas tecnologias são de encantamento. Querido, como que... Carro voador, quem não vai querer um carro voador? Quem não vai querer uma tecnologia, um olho biônico, vamos colocar assim, um contato, uma lente de contato que dê zoom? Até os tarados, né? Esses aí vão mais querer. Doideira. É doideira. Olha só, novo aparelho que é capaz de melhorar a fala de gagos. Pô. Verdade, né? Você pensou que eu pensei, né? Eu não sei. Mas imagina uma pessoa que vem, um exemplo, vem uma pessoa aqui, a pessoa é gaga. E aí eles criaram agora um aparelho que vai ajudar a pessoa a melhorar a gaguez. Claro, mas aqui é uma tecnologia que está linkada com um sistema cibernético. Todo sistema cibernético tem controle de inteligência artificial. Às vezes pode ser portátil ou não, mas até isso vai ter. Olha só, internet das coisas, casas automatizadas. Hoje já tem casa que você dá um comando de voz, a porta abre. A Alexa tá aí como exemplo, né? Nossa, tem muita gente que tem Alexa, né? Tem uma irmã que falou que vai me dar uma Alexa. Aí eu falei assim... Tu não quer Alexa? Você tem Alexa? Não. Não? Mas olha só. Qual o problema da Alexa?
Alexa hoje não tem problema, Alexa, mas ela é condicionadora, é o que a gente está falando, para aquilo que a inteligência vai fazer com a humanidade, que é o quê? A consulta. Pode perceber que hoje a gente está muito consultando as coisas. E a gente está deixando de perguntar as coisas para o Espírito Santo. Posso fazer? Como que é isso? Não, a gente vai mais no Google, que é um site de consulta, do que perguntar para Deus muitas coisas que a gente tem que fazer. Então, estamos mudando, na realidade, esse cenário. Isso é terrível. E com a internet das coisas, que é a internet quântica, não só as casas vão ser automatizadas, as pessoas também serão automatizadas. Então, hoje tem casa, já tem, que ela tem um filme que eu assisti, agora não vou lembrar o nome, mas tudo é através da questão de automatização. Hoje, muitos ricos estão automatizando tudo. A casa ela tem controle de voz, acesso, a inteligência que está ali e que comanda tudo. Então, as casas hoje, elas já estão... Isso já está em andamento desde 2014. A gente está em 2025. E quem que é... Sabe quem que é como que eu posso falar assim? O fabricante? O Google. O próprio Google. É o Google. Após o Google comprar a fabricante de termostatos, aparelhos que regulam a temperatura de um ambiente. Olha só, regula a temperatura de um ambiente. Controle cibernético, comando. Aí você está aqui, tem um ar-condicionado, não tem? Sim. Aí a inteligência dá um comando. Deixa esquentar. Imagina. Casas automatizadas. Meu Deus. Isso já existe. Aí você fala assim, imagina uma casa automatizada que você tem controle climático, tudo controlado, você dá um comando maravilhoso. Mas como eu disse, tecnologias são presentes disfarçados. Automóveis eletrônicos e protótipos sem motoristas. Hoje também já tem isso. Isso aí já tem, eu vi já na China lá. Hoje já tem isso. Então, imagina só, a humanidade está sendo tirada do que aqui? Ela está sendo o quê? Arrancada. Escanteada, né? E esse é o problema, porque quanto mais eles tiram a humanidade das fábricas, dos locais, colocando questões robóticas, eletrônicas, mais isso potencializa uma redução populacional. A priori parece que essas coisas vêm para facilitar a vida do ser humano, mas futuramente pode complicar, né? Olha só, o Alberto falou uma coisa aqui que eu achei legal. Existe a peso nos Estados Unidos que analisa a sua geladeira e faz as compras automáticas. Tá vendo? Quer dizer, é o que a gente está falando aqui. São sistemas de automatização. Tudo automatizado. Então, agora imagine, um automóvel elétrico já não tem... E protótipos sem motorista. Quer dizer, tudo isso está caminhando para um desfecho, na realidade, que a gente fala que é regência do anticristo. Robôs e drones, pelo amor de Deus. O robô hoje tem robôs domésticos, hoje tem robôs atiradores. Dá para colocar aí, Léo? Robôs atiradores. Tem robôs como animais também. Como né? animais. Esses robôs... De estimação. Olha só, vou repetir. Haverá na Bíblia uma batalha robótica. Haverá na Bíblia... Olha lá. Ó. Na Bíblia tem? Tem, pastor, tem. Esses seres, eles são demonstrados. Aí tem uma linguagem lá, tá? Eles têm cara de leão. Tem um robô, é que eu tenho isso no meu notebook, mas eu tenho que procurar, que ele é essa feição, o fenotipo dele. Olha só, isso aqui é robôs atiradores, não erram uma. Aí eles falam assim que é fake news. Eles gravam o vídeo e falam que é fake news. Como que um vídeo de um robô atirador que eles gravam é fake news? Porque eles não querem mostrar, tá? Aí tem vários tipos aí de robô, eles, olha lá, ó. Outro aí. Tem vários. Aquele ali, né? Olha só, esse aqui é do Exterminador do Futuro. Robô assassino. E foi profetizado pelo Mega Man, né? Mas olha só, é o que a gente está Mega falando. Man, né? Mas é o que a gente está falando. Sim. Sistema de condicionamento. Os desenhos fazem isso. Então hoje tem robôs humanoides. Você viu no estádio os robôs humanoides que tinham lá? Vi. Assistindo, robôs segurança. Existe hoje robôs sexuais. Hoje tem robô sexual com pênis biônico. Imagina um negócio desse. Tô falando sério.
Ferrou pros homens, irmão. Ferrou pros homens. É nunca verdade. nunca falha. Robôs sexuais femininos, robôs Meu sexuais Deus do céu. masculinos. Eu não posso brincar com essas coisas não, porque senão o povo me critica depois. Mas é fato, irmão. Vai querer comparar Você sabia um que trem até, biônico com olha um homem só, natural? Com certeza. Você sabia que até 2045, de 5 pessoas, uma terá ato sexual com os robôs? Tá amarrado. A cada 5 pessoas, até 2045. Tá aí, né? Com certeza. 20 anos, nem isso. De 5 pessoas, uma terá ato sexual com robôs. Meu, olha os filmes. Tem aquele filme Alita, que tá falando de transhumanismo, essa questão robótica, misturação de barro de ferro. Eles estão mostrando ali a questão de homem com robôs, mulheres com robôs. Aí você fala assim, é loucura. Não é, tem gente já casando com robô. Tem pessoas que já se casam com robô. Então tem robôs sexuais, tem robôs militares, e isso é real, porque vai ter uma batalha na Bíblia que está ligado a essa era robótica. E qual é essa batalha da Bíblia que é a batalha de Armagedon. Tem uma parte bíblica que vai falar desses seres. Na batalha do Armagedon vai haver uma guerra com robôs? Vai ter uma guerra robótica também. Vai sair seres, a Bíblia vai falar sobre isso, cara de leão, o jeito deles, né? Armas de fogo. Esses seres, eles têm isso, os robôs. E tá ligado àqueles 4 anjos também que vão sair do rio Eufrates, que são anjos caídos, na realidade, que estão ali. Aí tem gente que fala assim, esses anjos, tem 4 anjos que estão aprisionados no Eufrates, está na Bíblia, só lê Apocalipse. O problema é que o pessoal não lê a Bíblia e depois eles ficam também trazendo umas argumentações sem respaldo bíblico. Não, o que eu estou falando aqui tem princípios na Bíblia. Você vai ver no livro de Apocalipse que nessa batalha são muitos... um exército gigantesco que vai lutar contra a humanidade. E não é um exército só de humanos. Tem robôs ali também. Olha só, hoje, como eu disse, tem bunkers subterrâneos, já fazendo, na realidade, muitos robôs e robôs militares. Você acha que na era que nós estamos, você acha que eles vão usar os seres humanos para entrar nas guerras? Não tem pouco lógica. provável. Sendo que hoje eles têm armamento robótico. Hoje eles já sabem, eles têm a tecnologia robótica em suas mãos. Hoje a briga é por poder tecnológico. Quem detém a tecnologia, detém o poder. Percebe? Quem tiver a maior inteligência artificial detém o poder. É lógico, porque, como eu disse, a inteligência artificial é o quê? Controle. Se a China ela tiver e for portadora da inteligência artificial suprema, ela vai deter o poder, o controle sobre a humanidade, sobre as outras nações. Estados Unidos, mesma coisa. Outros países, a mesma coisa. Então, a gente tem esse cenário. Olha só. Agora, com esses vídeos de IA, muitos que são reais vão ser titulados como IA, retiraram o fake news e colocaram IA, tá vendo? Aí tem até uma série. É verdade, as pessoas estão tirando, é fake news. Não, isso é inteligência artificial, né? É verdade, isso é terrível. Então hoje tem robôs, tem drones. Cara, tem drones atiradores. Não, isso aí é fato. Isso já tem, é o que eu tô falando, tem drones. Lembra do Whitson no Rio de Janeiro? Sim. Que ele era o governador, e aí impeachmentaram ele. Por que impeachmentaram? Porque, olha só, a ideia aparentemente era boa, né? É aqueles caras que ficavam na favela mostrando as armas, fazendo assim. Aí o que ele ia usar? Ele ia usar aqueles drones para atirar naqueles caras. Realmente. Você usa um drone, não tem pessoas humanas ali que estão, na realidade, sendo, no caso... muitas vezes serão atingidas. Agora, olha só, drones atiradores nesse cenário bíblico vai ser um caos. Imagina o cenário de drones por todo mundo. No outro dia eu estava vendo aí um local assim, e eles usam no início, os drones agora estão usando para fazer imagens dos céus. Você já viu isso? Vi, sim. Agora tem um filme do Homem-Aranha que é contra o... Como chama aquele filme do Homem-Aranha? Que é contra o Mistério. Que eles usam no filme e eles estão mostrando a inteligência através dos drones.
São vários drones que fazem, na realidade, ilusões de ótica e ele não consegue discernir. E eles estão mostrando ali vários drones, inclusive drones atiradores. Então, hoje a humanidade ela está caminhando, olha só, desde 2015, já faz muitos anos na realidade, existem várias empresas que estão usando isso para fins comerciais. Eu estava vendo esses dias drones que vão levar carta para as pessoas. Tem uns drones Drones bomba que vão também, levar... né? Drones carteiros, olha que coisa linda, né? Drones carteiros. Tem o drones que faz a questão, como é o nome, dos iFood agora, que os motoqueiros levam. Esqueci o nome que dá, que está sendo entregue por drones. Essa tecnologia está na China. Delivery. Drones de entrega. Isso. Então já tem. Então, mas agora a gente está falando desses tipos de drones, que são maravilhosos. Agora imagina um drone, na realidade, um drone que ele está ligado a uma questão militar. Imagina você ver um enxame de drones que vem contra um determinado povo, uma determinada nação, uma determinada cidade. Isso é terrível. Então hoje, são tecnologias que estão sendo implantadas de robôs, de drones, e que estão, na realidade, tocando na humanidade. Aí você pega aí, ó, dispositivos vestíveis. Dispositivos vestíveis? Vestíveis. Hoje tem. É chamado de wearable, que é como uma vestimenta. Quem que lançou isso? O Google Glass. Lançou em 2012. Olha só, eles estão usando aí para conseguir uma adoção mundial de produtos. São dispositivos vestíveis. A pessoa coloca um dispositivo ali, também muitas vezes automatizado, entende? Para determinado fim. Tem muito isso. E não só tem esses dispositivos, tem aqueles também dispositivos vestíveis de capacidades, de habilidades, de superpoderes, que também já tem hoje. Eles já fizeram isso. Isso muito mais a nível de poder bélico que eles estão usando. Hoje tem o que a gente fala que a realidade é ampliada. Existe hoje também essa realidade virtual também, a realidade ampliada. E percebe, o Google está em todas. O Google hoje, uns tempos atrás, ele comprou mais de 10 empresas robóticas. Eu pergunto, por que um site de busca, não é verdade? Que não é só um site de busca, né? Não é só um site. Eu já disse isso aqui. O Google ele foi, na realidade, criado para alimentar a inteligência artificial. É ele que alimenta, porque eu procuro, você procura, ela procura, a gente busca no Google e isso está o quê? Munindo a inteligência artificial para saber os gostos, as aptidões, aquilo que as pessoas querem. Então hoje já tem. E aí, geralmente, essas tecnologias, o Google está ali. Quem está por trás do Google? Inteligência artificial, que está sendo munida. Aí tem realidade virtual, que a gente falou aqui, que é muito do típico também do metaverso. Agora você imagina as pessoas entrando no metaverso, fazendo o que elas querem, sendo independentes. No metaverso, o homem vai virar mulher e mulher vai virar homem. Todos os fetiches e desejos podem se tornar realidade. No metaverso, muitos fetiches, na realidade, serão ativados nas pessoas. E olha só, e é sempre assim, né? Começa no virtual, muitas vezes na mente, e nesse caso o virtual a nível de realidade, para depois vir para o físico. Tem até uma série que mostra isso. O cara conhece uma pessoa lá no metaverso, depois ele conhece aquela pessoa no físico e na realidade era um homem. Olha só. Então, essa realidade virtual é terrível. E quem está por trás disso? A inteligência artificial. Sim, mas a pessoa que está por trás disso é o Mark Zuckerberg. Porque é ele que detém, né? Hoje, o metaverso é uma marca dele. Até falei hoje para você, né? É aquele 8 horizontal. É o olho de Horus, o padrão, né? de Ouroboros, o olho de Horus. Na realidade, o olho de Sauron. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê é chamado... O Mark Zuckerberg, ele é chamado de olho de Sauron. Por quê? Porque ele tem o conhecimento... Olha só, ele é portador das informações da humanidade. Porque quem não tem WhatsApp? Quem é que não tem Facebook? Quem é que não tem Instagram? Os seus dados estão lá.
Então, eles sabem de tudo que você faz. Então o Grupo Meta, na verdade, também é um braço forte. O Grupo Meta está aí, relacionado ao WhatsApp, Sim, Instagram e o... Sim, pode perceber que eles estão no governo atual lá das Américas. Estão todos eles ali nesse cenário. Então, essa realidade virtual, olha só, pode perceber que o Facebook hoje, ele está o quê? Ele está mais descartado. Né? Ele está ainda latente, mas está descartado. Mas tem ainda o WhatsApp e tem o Instagram. Mas está chegando a era do metaverso, que vai entrar isso que eu falei. Vai ter o metaverso virtual, vai ter o metaverso, na realidade, robótico, que as pessoas vão colocar o óculos e vai transferir. Aí já é um metaverso transhumanista. A mente dela é transferida para um robô e ela passa a viver a vida dela por um outro corpo naquele robô. Então, essa realidade virtual, ela também já existe. Existe hoje já plataformas que estão sendo utilizadas. Sony, Samsung, Google, eles já têm essas plataformas. Isso está potencializando. O videogame, ele foi feito para já condicionar as pessoas para isso. Você já jogou videogame? Já. Vamos lá, vamos fazer uma clínica aqui com você agora. Você não queria que eu fizesse uma clínica? Vamos lá. Vamos lá. Tá, já jogou videogame? Quanto tempo de videogame você já jogou? Ah, eu não sei, mas eu nunca fui muito de diversos jogos, não. Só jogava um PES, um FIFA, um Bomba Pet. Só futebolzinho só. Confessa, vai. Não, só futebol. Então, eu já joguei muito com meu irmão também. Counter-Strike, GTA era com ele ali, ó. O GTA, ele tá ligado muito ao metaverso, não tá? O GTA. Só que é o que eu tô falando. CS também, né? É um mundo complicado, porque é um mundo de liberdades. Ali a pessoa vai entrar. Claro que hoje o que eles estão fazendo? Eles estão ampliando isso. E o videogame, o que ele é? Ele é um condicionante para isso, para esse mundo virtual. O que eles querem? Eles estão dizendo o seguinte, ó, na realidade o seu corpo ele é um mal necessário. Você precisa dele porque a sua mente está conectada a esse corpo. Mas nós já estamos buscando e construindo essa tecnologia que é do transhumanismo. Mas para que isso aconteça, a gente já está te condicionando a um mundo virtual, onde você vai fazer o que você bem entende. Então, assim, o mundo hoje ele está sendo já inserido nesse contexto do metaverso. Então, olha só, metaverso, é um multiverso digital. Imagina, cenários. Cara, as pessoas vão comprar no metaverso. Muitos negócios, eles vão ser feitos no metaverso. Tem gente que vai casar no metaverso. Já tem igreja batizando no metaverso. Olha que loucura. Já tem pessoas, na realidade, já fazendo muitas coisas no metaverso. Aí, é uma tecnologia, realidade virtual, realidade também aumentada. Aí tem impressora 3D de casas, alimentos e tecido sintético. Já é uma outra tecnologia. Hoje já tem tecnologia de impressão de casas em 3D. É mesmo? Pô, existe já essa tecnologia. Já estão imprimindo casas em 3D. Aí a gente fala assim, mas como que pode imprimir uma casa em 3D? Aí eu pergunto, e como que pode você ter uma impressora na tua casa? Você não tem? Eles já criaram uma tecnologia de impressora 3D de casa. E a gente acha que, humanamente falando, é loucura, porque a gente nunca viu isso. Como também, se você falasse para uma pessoa de 100 anos atrás, você já viu um avião? O que é isso? Ah, é um negócio que voa, mas isso é pássaro. Para nós hoje, o avião é uma coisa normal, mas para uma pessoa de 100 anos atrás, no máximo ela fala assim, parece um pássaro de ferro, algo do tipo. Porque ela nunca se contextualizou com aquilo. Agora imagina só, uma impressora 3D de casa. Já existe. É igual aquela profecia de Daniel, né? O próprio João, né? Que vê muitos gafanhotos, que hoje dá a ideia dos drones e também dos helicópteros, né? Em guerra. Olha só. Tu viu aquele versículo que fala que ele faz uma correlação de gafanhotos em guerras que subiam para batalhas? Uhum. Que é correlacionada aos drones e os aviões, né? E os helicópteros. Tem um versículo que diz... Não é em Daniel. É João. Um gafanhoto é Apocalipse. João Apocalipse que fala isso. Mas aí eu já não tenho essa...
vertente. Na minha vertente, eu falo que são seres quimerianos que vão sair do portal do abismo. E aí, assim, não tem muita lógica. Olha aqui, ó. Onde que é? Apocalipse 9:7. Esses aí são os quimerianos. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos Isso. aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas como a coroa semelhantes ao ouro. E seus rostos eram como rostos de homens. Sim. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. De mulher. E seus dentes eram como De leão. de leões. Isso daí são os quimerianos. Tu não correlaciona drones eu não tenho, porque primeiro que eles vão sair do portal do abismo. O portal do abismo fica onde? O portal do abismo fica nas profundezas do mar. Lembra que eu falei? A gente estava conversando. O mar é o que detém o mal, porque ele tem o sal, que é eletromagnético. Então, e onde que fica esse portal do abismo? Ele fica nas fossas marianas, o lugar mais profundo da Terra. É ali. Então, o que vai ser feito? Vai ser ligado o acelerador de partícula, na qual a China está construindo o maior dentre todos. Hoje, qual que é o maior acelerador? O da Suíça. E na frente dele existe uma escultura de uma deusa indiana que é a Shiva. E quem é a deusa Shiva? A deusa da destruição. Olha só, os caras estão passando já os códigos. E o que é o acelerador? Eles falaram que foi feito por causa que eles queriam descobrir a partícula de Deus, mas na realidade não é isso. O acelerador de partículas, ele é um fusor interdimensional. Ele é um fusor que abre um portal de uma dimensão para outra. Então eles querem trazer esses seres para essa dimensão. E toda vez que eles ligam esse negócio, alguma coisa ruim acontece, catástrofe acontece. A China, ela está construindo o maior acelerador de partículas da história da humanidade. Sempre a China, né? Sempre a China. A China é terrível. A China tem sol artificial. A China criou estrela artificial. A China, ela tem uma cidade fantasma que não tem moradores. Eles estão aguardando o cenário apocalíptico para poder mandar as pessoas para lá. Porque a China, ela fica acima do paralelo 33. Né? Existe uma linha que daqui para baixo, dentro do cenário do que vai acontecer, daqui para baixo, as pessoas elas vão ter muitos problemas por causa de vulcões, terremotos. Aqui para cima é o paralelo 33, daqui para cima. E a China está nesse paralelo. O que eles fizeram? Construíram cidades. Uma cidade, na realidade, que não tem habitantes. Para que você constrói uma cidade e deixa sem habitantes? Porque eles sabem do que está por vir. Eles sabem do que vão acontecer. Então a China é terrível, a China tem de tudo mais bom. Eles construíram sol artificial, irmão. Imagina. Sol artificial. E eu tenho certeza que é eles que vão acabar com essa tecnologia que eles estão emitindo, tá? Determinados tipos de elementos no sol. Que a Bíblia diz que o sol vai, olha só, o sol vai super escurecer e superaquecer. Primeiro ele aquece, depois escurece. É simples. Você pega uma lâmpada dessa, você já viu uma lâmpada estourando? Acho que já. Como que ela faz o efeito final, já viu? Ela super... Na realidade, ela super ilumina, né? Sim. Ela super ilumina e estoura. Explode. O sol vai acontecer a mesma coisa. E eles estão injetando um monte de coisa no sol. Estão fazendo vários experimentos. China é terrível. China é terrível. Tá? Agora, olha só. Aí a gente pega impressora 3D de casas. Uma tecnologia que aparentemente a gente nunca viu. Você não tem noção, mas existe. Aí tem impressora 3D de alimento. Tá no desenho. Já assistiu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Já assistiu? Coloca aí, pessoal, se consegue colocar aí. Tá Chovendo Hambúrguer, o pessoal ver. Esse desenho, por que é com as crianças? Olha, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O pessoal gosta, né? Isso. Exoesqueleto, o Alberto falou, isso mesmo. Esses vestíveis, né? São exoesqueleto. Tem vários, hein? Tem vários. Olha o Gustavo falando, eita viagem. Eita viagem. Vamos lá. Tá chovendo hambúrguer. Vamos lá. Ó, esse desenho aqui é interessante, por quê? Isso aqui é condicional. Nesse desenho, ele é o criador de uma impressora 3D de alimentos. E aí acontece algo, a impressora fica nos céus, só que aí ela começa a criar alimentos e vai caindo os alimentos dos céus.
Já existe isso. Já existe impressora 3D de alimentos. E, ó, muitos alimentos vão ser maravilhosos para o paladar. Você pega alimentos hoje que não foi Deus que criou. Mas são excelentes para o seu paladar. A gente até estava falando de alimento. Por exemplo, deixa eu te falar algo aqui. Tudo que Deus fez é vivo. Tudo que Deus fez é vivo. Feijão, se você plantar, nasce. Sim. Porque ele é vivo. Arroz, se plantar, nasce. Sim. Porque é vivo. Tomate, se você plantar, nasce. Uhum. Porque é vivo. Abacaxi, se você plantar, nasce. Sim. Melancia, se você plantar, nasce. Porque é vivo. Já plantou presunto? Não. Já nasceu? Se plantar, nasce? Por que não nasce? Porque é alimento morto. Só nasce o alimento que é vivo, porque ele é um alimento criacional divino. Alimento morto, se você plantar, ele nunca vai nascer. Agora, olha o que eles estão fazendo. Eles estão construindo uma impressora 3D de alimentos. Que vai principalmente gerar que tipo de alimento? Alimento morto. Artificial, alimento morto. Só que vai ser o quê? Excelente Ao paladar. ao paladar, porque esses alimentos são excelentes ao paladar. Tem determinados tipos de nutrientes, mas, na realidade, ao mesmo tempo que eles têm determinados tipos de nutrientes, também fazem mal. Porque são, igual você pega o alimento ultraprocessado, industrializado, eles carregam determinados tipos de aditivos, são várias situações que acontecem. Agora imagina, hoje já tem alimentos artificiais. Já existe. Hoje já tem carne artificial. Hoje já tem a comida do futuro. Não sei se você já viu esse estudo. As pessoas vão comer insetos artificiais. Imagina. Sim. Então, hoje já existe uma impressora 3D de alimentos artificiais. Meu Deus do céu. Aí você quer um hambúrguer. Você manda aquela impressora, você dá o código, ela faz para você. Você quer tal coisa? A impressora faz. Aí fala assim, como é isso, pastor? Hoje tem aquelas máquinas, não tem? Como chama essas máquinas de café? Tem essas maquininhas, você coloca ali, tem vários tipos de sabores, não é isso? Sim, sim. Quer dizer, ali é um protótipo, um exemplo, só para a gente entender. Tem de café, tem cappuccino, tem com leite. Você dá um comando, aquilo é liberado. Agora você pensa uma máquina, na verdade uma impressora 3D alimentar, que você dá um comando e ela vai gerar para você aquele alimento. Só que tem um detalhe, aquele alimento não é um alimento criacional divino, aquele alimento é um alimento artificial. Só que vai encantar a humanidade, porque o cenário é sempre o mesmo. O que eles dizem? Está faltando alimento no mundo. Os senhores do mundo sempre dizem isso, mas não é verdade. O Brasil é capaz de alimentar o mundo 4 vezes. É por isso que eles dizem que o alimento está caro, porque está faltando, né? Na verdade, não está faltando, né? Eles querem fazer essa jogada, até porque existe uma empresa chamada Monsanto. Olha a ideia dos caras. Já ouviu falar dessa empresa? Não. Tem várias. Ela é uma grandona. Está muito ligada, principalmente aos Estados Unidos. O Brasil também, ela está se manifestando. Essa empresa Monsanto, o que ela faz? Ela pega e quer vender as suas sementes transgênicas para os agricultores, mas tem agricultor que ele não quer semente transgênica. Por quê? O que é o fruto transgênico? Tudo que você planta a nível de transgênico, o fruto não vem, ele nasce, mas não tem semente. Então você não consegue plantar aquela semente. Por exemplo, meu pai sempre planta na chácara dele. E ele pega a semente e planta. Aquele fruto nasce, ele vai lá e pega a semente daquele fruto e planta de novo. O que a Monsanto quer fazer? Eles querem pegar sementes transgênicas, dar para os agricultores, só que quando eles dão para os agricultores, eles plantam aquela semente, mas aquele fruto nasce sem semente. Hoje tem limão que não tem semente, são limões transgênicos. Hoje tem frutas que já não têm semente. Todo fruto que não tem semente, geralmente, é um fruto transgênico. Então, as pessoas vão ficar no controle de quem? Dessas empresas. Aí os alimentos, eles são o quê?
transgênicos, alimentos que já foram modificados geneticamente. Então você percebe, é o que eu estou falando, esse controle do anticristo, essa regência, envolve muitas coisas. Essa parte robótica, tecnológica, alimentar, e aí entra a tecnologia. Então essa tecnologia toda que o senhor falou até aqui está relacionada ao governo do anticristo? Sim, com certeza. Geralmente. Com certeza. Ó, falaram aqui uma coisa. E essa uva famosa sem semente? Interessante, tem que ver. Tem essa Olha uva só. sem semente. Então, geralmente o fruto, ele tem todo fruto criado por Deus, geralmente ele tem semente. Frutos sem semente são transgênicos. Você já viu hoje? Tem morango cor-de-rosa. Tem morango hoje azul. Você já viu morango azul? Mas isso Qual não que é- depende da cultura do lugar, não? Não. Isso na realidade são frutos que foram alterados geneticamente. Hoje eles estão fazendo uma alteração genética nos alimentos. E essa impressora, ela vai fazer isso a nível artificial. Por exemplo, vamos lá. Vocês que estão aqui com a gente, vocês que estão nos assistindo, você já comeu Chester? Já. Já? Já. Você já viu a ave? Não. Você nunca viu? Não. Você nunca vai ver. Já comeu Chester? Já? Já viu a ave? Não tem. Não tem a ave Chester. E o que é o Chester? O Chester é uma combinação de 11 espécies de aves. É só estudar. Só que a gente nem sabe disso, a maioria não sabe disso. As pessoas estão comendo, principalmente em época de Natal, né? Como que é? O frango de Chester. O bicho é graúdo, não é? É Sim. grandão. Mas na realidade aquilo ali é uma ave que ela tem uma combinação de 11 espécies de aves. É mutação? Ela é uma ave editada geneticamente. Mutação genética, Ela né? é editada geneticamente e a gente come. Faz bem à saúde, né? Não faz bem à saúde. Tudo que é transgênico, 3 vezes propensão ao câncer. Meu Deus. Então, agora você imagina uma impressora 3D, olha só, uma impressora 3D alimentar. Misericórdia. E geralmente vai ser uma comida artificial. Tem mais tecnologia aí? Tem um monte. Vamos ver aqui. Ó, tem impressora 3D de tecido sintético, que eles estão construindo também tecido sintético, justamente para, muitas vezes, colocar em corpos que foram feridos por guerra, por situações, ou também corpos que lá na frente, por causa desse projeto transhumanista de transferência da mente para um outro corpo, vai ser usada. Então, isso também tem nas séries. As séries estão explicando sobre isso o tempo todo. Essa questão de olha só, transgênico, transhumanista. É o trans, né? O que é o trans? O trans. É a mudança. Transgênico é mudança alimentar. Transhumanista é a mudança do homem, das pessoas. Homem trans. Sim, o que é um transexual? É uma pessoa que mudou o quê? O sexo. Então, hoje, esse termo trans está muito ligado a essa mudança que está acontecendo. Transfere a mente, coloca num corpo. Aí eles estão já criaram, uma impressora 3D de tecido sintético para fazer corpos sintéticos. Meu Deus. Misericórdia. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo. Existe muitas E a tecnologias. gente tá dormindo praticamente. Olha só, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Existem tatuagens temporárias que possibilitam o uso da telepatia e da telecinese. É mesmo? Olha só, rapaz. Não, pastor. Gente... Tatuagem temporária. É uma tatuagem temporária, tá? Que possibilita o uso da telepatia e da telecinese. Então, olha o nível de tecnologia e hoje já existe tecnologia de telepatia. Tem? Fato, existe. E tá aí na internet. Vocês estão falando assim, isso é loucura? Eu desafio você, coloca na internet tudo que eu tô falando. Porque tem aí também um pessoal aí que não averigua e só sabe falar besteira, né? Averigua aí, procura na internet, vocês vão ver o que eu tô falando. Isso aqui não é de agora, isso aqui são de anos. A gente tá falando isso. Olha só, esse material aqui eu criei, sabe quantos anos fazem? Quantos? Desde 2014, vai fazer já 11 anos que eu criei esse material. 11 anos.
E hoje eles já criaram tatuagens temporárias que possibilitam esse uso de telepatia, de telecinema. Hoje já tem, sim, uma tecnologia de telepatia. Meu Deus do céu. Imagina, vamos lá. Se eles conseguem, já estão com esse projeto de transferir a mente de uma pessoa para outro corpo, você não acha que eles já conseguiram uma tecnologia que consiga captar as sinapses neurais das pessoas? Ah, sim, sim. Entende? Então, ó, existe também uma tecnologia que permite o paralítico mover seu próprio braço com pensamento. Já tem tecnologia para isso. Novo método para a criação de tecidos vivos, impressoras 3D, que a gente falou agora Doideira. aqui. Pastorzão, a gente vai ter que dar continuidade nesse podcast aí sobre Olha lá, ó. desmascarando a tecnologia do Mini-estrela. anticristo. Olha a mini-estrela aqui, ó. Tá vendo? Ih, tem muita coisa. Cadê? Projeto Blue Bem, Apocalipse holográfico, Projeto Xentrius. O que é o Xentrius? Xentrius são os rastros químicos. Isso é terrível porque está demarcando a humanidade, principalmente para quem recebeu a picada. Você sabia que no Canadá, o que eles fizeram? Dá sua mão aqui. Eles usam uma tecnologia, um infravermelho, e aí eles conseguem detectar, no tempo da doença, conseguiam detectar. Essa pessoa está não ia falar o nome aqui, não posso. Com a doença mundial. Com a doença mundial. Aparecia em cor fluorescente. E o Xentrius, ele é isso, né? Junto com o 5G agora, 5G é uma tecnologia militar. É uma tecnologia que permite ver algo a 20 metros num bunker subterrâneo. Meu Deus do céu. Então, assim, tem muitas Então, tecnologias. as pessoas precisam estar atentas a essas tecnologias aí que, de fato, o anticristo aí está usando e os usará para controle da humanidade. Lógico, imagina, se você... É o que eu disse, se você tem... Vamos lá. Vamos colocar que você não tem uma perna, um braço. E você fala assim, eu vou te dar uma perna e um braço. E não vai ser uma perna e um braço que você vai ter problema. Não, vai parecer que você nunca perdeu. Você acha que as pessoas não vão idolatrar essa pessoa? Ah, sim, né? As pessoas estão em busca de Ou milagreiros, seja, né? as tecnologias que estão sendo implantadas, elas serão tecnologias de controle. Porque o anticristo, a Bíblia diz, ele é carismático, então eles vão conseguir, ele vai conseguir controlar a humanidade por tecnologia. Imagina a tecnologia de ressurreição, que ele vai usar nele. Vai ser usado nele essa tecnologia. Imagina a tecnologia satelital. Imagina tecnologias de regeneração celular. Hoje, como eu disse, tem cápsulas hoje que já estão sendo utilizadas para fazer regeneração. A pessoa fez um corte profundo, ela entra na cápsula, aquilo é regenerado rapidamente. Meu Deus. Pastor, mediante essas informações aí sobre essas tecnologias do anticristo, qual seria a sua mensagem para a humanidade, para as pessoas que estão nos vendo? A minha mensagem para as pessoas que estão assistindo é que elas fiquem atentas e elas não caiam nisso. Entende? Ah, pastor, não posso utilizar. Não é que você não pode. Você pode muitas vezes até utilizar. A gente utiliza o celular, o notebook, mas a gente sabe contra quem nós estamos lutando. Entende? A gente está vivendo um cenário agora que é um cenário de desfecho final, um cenário apocalíptico. O anticristo está às portas. Muito provável aí que até 2030, 2045, no máximo, venha todos esses desfechos dessa realidade apocalíptica. Então a gente tem que entender contra quem a gente está lutando para a gente não ceder aquilo que vai ser implantado para os seres humanos. E ter convicção da nossa fé, né? E ter convicção da nossa fé. Então, assim, a gente não fala essas coisas para a pessoa ficar com medo. Ai, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não. Eu estou falando de coisa aqui para abrir os olhos das pessoas. E também clamar pelo sangue de Jesus, E também né? clamar pelo sangue. E a pessoa tem discernimento. Só que, pastor, é uma coisa que a gente está falando aqui.
essas tecnologias vão encantar a humanidade. Já estão encantando, Já né? estão encantando. Então, imagina, existem tecnologias hoje que as pessoas estão utilizando que elas ficam maravilhadas. Elas ficam, na realidade, assim, maravilhadas, essa palavra mesmo, encantamento, encantadas com aquilo. Então, a minha mensagem para você é que você fique atento com isso. É que você tenha discernimento de espíritos, como a gente falou desde o início. Discernir os tempos. Discernir os tempos, discernir As tecnologias. as tecnologias. Por quê? Hoje tem tecnologia, tem aplicativo necromante, que é pautado na inteligência artificial. O pai da pessoa morreu e aí ela tem saudade. A inteligência pega a voz do pai que foi utilizada no WhatsApp, clona, e aí a pessoa entra em contato com o pai através da clonagem da voz pela inteligência artificial. Quem é você? Eu sou o teu pai. Meu Deus do céu. Isso é aplicativo necromante. Tem vários aí já. Quer dizer, olha só, hoje já existe tecnologias de necromancia. As pessoas estão consultando os mortos através da inteligência artificial. Não somente isso. Você pode perceber, tem vários shows agora que eles estão colocando a nível holográfico pessoas que já faleceram, pessoas que já morreram. É tempo de nós nos apegarmos com Então, Deus, assim, né? nós, como servos de Deus, a gente tem que entender, peraí, isso daqui não é bíblico, isso daqui é uma tecnologia de tal situação, de necromancia satelital. Teve muitos lugares que pegaram fogo, inclusive na Jordânia, uns tempos atrás, em outros lugares do mundo, por causa de tecnologia satelital. Existe tecnologia que já manda fogo dos céus. E esse é o cenário que o falso profeta, com o anticristo, usando a inteligência artificial, vai utilizar para enganar as pessoas. Meu Deus. Mas, pastor, a gente vai ter que voltar aí para tratar desse Muita coisa, assunto tem muita aqui. coisa aqui. Para tratar desse assunto, senão a gente vai falar tudo sobre o tema e no próximo podcast você não vai ter mais assunto para falar desse tema aí. Tem sim, tem sim. Tem sim. Pastor, hoje foi um dia atípico, né? Faltou energia. Né? Isso atrapalhou totalmente a Verdade. nossa programação. As pessoas podem até reclamar depois, como já reclamaram. Pô, fica atrapalhando o entrevistado para acabar. É que tem programação aqui no estúdio. É verdade. E a gente já até passou do horário aqui. E eu tô sendo incomodado aqui pelo Erickson, pelo Léo aqui. Estão mandando mensagem aqui toda hora aqui, pastor. Enchendo meu saco aqui. Ó. Isso aí sabe o que é? Isso é a tecnologia do anticristo. Que tá possuindo eles aqui para tirar minha paz aqui. Visita a vida dele. Visita a vida dele. Mas tá Mas, certo. meu Deus do céu, que conteúdo extraordinário. No próximo, março, vamos dar continuidade a esse assunto? Tu que sabes. Pode ser? Tem parte 2. Tem a unção também, né? A unção também, Tem de unção, tudo. outros Tem unção. alimentação, tem unção, tem apocalipse, tem os dons. Nossa, Meu Deus do céu. Pessoal, vamos ter que ir nessa. E pastor Rogério Zaite, março, já estamos vendo a data com ele para ele estar aqui conosco novamente. Sempre tem nos atendido, sempre tem estado conosco, entregando conteúdos diversos aí, abençoadores, informativos e também conteúdos que edificam. Rogério Zaite, você pode acompanhá-lo nas redes sociais, como é que tá? Minha rede social, o Instagram é @RogérioZaite, _ZAYT. E o meu canal do YouTube é @PRZaite. Entra lá. E tem live todos os dias, né? Todo dia no Instagram e no YouTube, às 13 horas da tarde, amanhã, inclusive, terei uma live falando sobre interpretando sonhos com animais. E são conteúdos nesse nível aqui, gente. É um nível, na verdade, eu não digo que é um nível teológico, é um nível acima de que muitas faculdades de teologias dão por aí. É bem acima mesmo. Por isso que ele é até chamado de herege em alguns lugares. Faz parte. Faz parte, né? Mas é algo extraordinário, magnífico. Pastor Rogério, muito obrigado mais uma vez. Amém. Por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Pastora Keila Zaite, ó, sempre está ali nos bastidores, Verdade. dando toque pro marido, né? Falando, o nome é esse. É verdade. Tá. Me ajuda. Você esquece, né? É uma benção. Até a gente esquece, hein? Esquece, imagina? Faz parte. Mas, pessoal, eu vou nessa. Com a graça de Deus, amanhã estaremos de volta seguindo a nossa programação da semana do Eu Acredito Podcast. Amanhã estará conosco aqui Pastor Cal Ditz. Fique aí com os nossos patrocinadores, Bosscred, JK Elétrica Industrial, América Parque e também Shabat Colchões. Até mais.
acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito. Sol, água e felicidade se encontram no América Parque, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. Veja o que o colchão magnético Shabat pode fazer por você. Imagine deitar no final do dia e sentir seu corpo relaxar completamente. Com a tecnologia de vibromassagem, o colchão Shabat alivia as sobrecargas acumuladas e promove um descanso profundo, como você nunca experimentou antes. Infelizmente, 72% dos brasileiros sofrem com noites mal dormidas, o que diz respeito à saúde, à disposição e até ao desempenho no dia a dia. O colchão Shabat vai além do conforto. Ele oferece um suporte inteligente para a coluna, garantindo o alinhamento ideal e cuidando do seu bem-estar enquanto você descansa. Shabat significa descanso, porque dormir bem não é um privilégio, é uma necessidade para todos. Aproveite nossa oferta especial deste mês e adquira o colchão magnético Shabat. Escolhido para mudar essa nação. Eu acredito. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.